Graça e paz, querido pastor Arnaldo Ferreira. Nessa oportunidade, quero deixar uma meditação na palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 48 e no versículo número 10, que diz assim: Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O contexto deste versículo está inserido na profecia a Moabe, mas serve de alerta para nós que estamos aí trabalhando na obra do Senhor. Na verdade, desde aquele que aceita Jesus, que entra para o reino, ele tem a obrigação de estar fazendo algo para o Senhor. Mas esse texto nos faz um alerta importante, nos traz um alerta para o nosso tempo e para os nossos dias e para todos que fazem algo no reino de Deus. Ele serve de alerta para pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, músicos, cantores, porteiro, aquele que faz o trabalho até da limpeza da igreja, enfim, independente do que você faça na obra do Senhor, não existe para Deus algo maior ou menor. A partir do momento que você está fazendo algo para o Senhor, você está fazendo algo e deve ser feito com excelência. Então esse texto vai nos chamar a atenção com relação àqueles que estão fazendo o trabalho do Senhor de forma relaxada, fraudulenta, e ele está nos chamando a atenção. Eu fico pensando no Salmo 69, verso 9, que o salmista diz que o zelo da casa do Senhor havia lhe consumido, porque ele tinha um cuidado, ele tinha um compromisso, ele tinha uma responsabilidade, que tudo que ele fazia na casa do Senhor, ele fazia com zelo, e isso consumia porque ele queria apresentar o melhor. Nós estamos vivendo um tempo hoje que estamos vendo uma dificuldade, porque estamos observando que muitos estão fazendo o trabalho do Senhor sem vontade, estão fazendo o trabalho do Senhor sem dedicação. Nós estamos observando que muitos estão fazendo o trabalho do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira, fazendo por fazer, sem compromisso. Eu fico observando que lá no livro de Levítico, no capítulo 10, tem dois moços lá que ele vai apresentar um fogo, e um fogo é estranho, e eles morrem porque eles não seguiram o padrão estabelecido por Deus, fizeram de qualquer jeito, foram rebeldes, não foram fiéis à responsabilidade do serviço da casa do Senhor, e por causa disso eles morreram. Então o serviço da obra de Deus precisa ser feito com muita dedicação, com muito cuidado, com muito carinho, com muito respeito. O compromisso é muito grande. Mateus 24, 45 e 51 versículos, ele vai falar a respeito de dois servos. Um dos servos é um servo bom, é um servo que estava trabalhando, e o seu senhor, na palavra, Jesus disse que feliz ou bem-aventurado era aquele servo que quando o seu senhor viesse, ele estivesse servindo assim, ou seja, trabalhando com dedicação, cumprindo o compromisso que ele fez com o trabalho do seu senhor. Contrapartida do mesmo texto, do capítulo 24, a partir do versículo 45, vai falar do segundo servo, que é o servo ruim, mau, aquele que não fez o serviço e não prestou o serviço que foi lhe dado. Ele foi um servo negligente, ele foi um servo que achou que o seu senhor ia demorar, mas quando o seu senhor chegou, ele não tinha feito o serviço com excelência, ele foi separado e lançado com aqueles que praticavam hipocrisia e coisas mais. Mas você vai lá para o capítulo 25 ainda de Mateus, a partir do versículo 14, vai falar sobre os talentos, falando sobre o Senhor que vai para uma terra distante, não fala quando volta, e ele dá talento para 3 servos. O primeiro ele dá 5, o segundo servo ele dá 2 e o terceiro servo ele dá 1. Ele dá esses talentos sabendo da capacidade de cada um. O texto vai falar que o que recebe 5 negocia e ganha mais 5, consegue conquistar mais 5. O que recebe 2 negocia também os 2 e consegue mais 2 talentos. Mas o terceiro pega esse talento e enterra,
Na justificativa dizendo que ele conhecia o seu Senhor e sabia que o seu Senhor, ele colhia naquilo onde não semeava, conhecendo e querendo colocar a culpa que o seu Senhor era ruim, bravo. Mas na verdade o que ele está se justificando não é coerente, porque na verdade ele é preguiçoso. Ele enterrou o talento porque não quis trabalhar, não quis exercer a função. E quando o seu Senhor volta, aqueles que trabalharam, ele recebe recompensa, mas aquele que não fez nada foi-lhe tirado. Então não existe justificativa no trabalho do Senhor. Quando nós vamos para o Evangelho de Jesus Cristo, que João escreve no capítulo 15, a partir do versículo 1, vem falando sobre a videira, que a videira e aquele que está ligado à videira precisa dar fruto. E se não dá fruto, é cortado fora, é tirado fora, porque quem está na videira precisa produzir frutos. No versículo 16 do mesmo capítulo, vai falando que o Senhor nos chamou e nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos frutos, e o nosso fruto permanecesse. Então precisamos trabalhar, precisamos ir. Aqueles que dizem assim: meu tempo já passou, eu já trabalhei demais, eu já fiz demais, eu já preguei demais, eu já cantei demais, eu já adorei demais, já vi no culto demais. E ele usa essa justificativa para ser relaxado e não fazer com excelência. Mas no Evangelho de Jesus Cristo, que Lucas escreveu, capítulo 9, versículo 6, diz que aquele que pega no cabo do arado não pode olhar para trás, precisa fazer o trabalho. Ele não pode voltar à sua antiga postura de vida. Quando você vai para a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 4, diz assim, que aquele que milita, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. O que eu vejo nesse tempo hoje é muita gente colocando justificativa. É trabalho, justifica que é por causa do trabalho, justifica porque está cansado, justifica porque não tem tempo, justifica porque o tempo já passou. Coloca um monte de desculpa, está embaraçado com um monte de coisa dessa vida e não está prestando devido serviço ao Senhor como deve ser feito. Coloca desculpa em tudo, tudo é desculpa para ele. Quando você vai para o Hebreus 12, do verso 1 e o verso 2, vai falando que a gente tem que deixar todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Existe um alvo para a gente chegar, existe um ponto de chegada para todos nós, mas que na obra do Senhor precisamos estar trabalhando com excelência, precisamos estar cumprindo com o nosso compromisso. Eu vejo no nosso tempo pastores que não cumprem com o seu papel, não são pastores porque não pastoreiam de verdade, não cuidam do rebanho, evangelistas que não são pregadores porque não evangelizam, não fazem nada, diáconos que não cumprem o seu papel, nem sequer mais estão no meio da igreja fazendo o serviço da obra do Senhor, cooperadores que não cooperam coisa nenhuma, músicos que não tocam de forma excelente ao Senhor, na verdade nem sequer vêm no templo para adorar e prestar o seu culto através dos instrumentos, cantores que não se preparam, canta de qualquer jeito, canta da boca para fora, acha que é uma apresentação que estão fazendo. Nós precisamos prestar um serviço para Deus com excelência. Deus nos chamou para prestar um serviço, e o serviço para Deus não é a mesma coisa de serviço para o homem. Se para o homem nós temos compromisso de fazer um bom trabalho como um profissional, agora você já imaginou como é que é o trabalho para o Senhor? Nós precisamos entender que nós prestaremos conta diante do Senhor do que nós fazemos. Haverá uma prestação de conta. Haverá uma recompensa para aqueles que trabalharam com êxito, com firmeza, com dedicação. O meu conselho é, querido, não venham para o culto e não façam culto por fazer. Não venham para o culto e venham para conversar, achando que é mais um lugar de lazer, mais um lugar de passar um tempo. Venham para o culto para prestar um serviço ao Senhor, porque culto é prestação de serviço. Vamos fazer com excelência, vamos fazer com dedicação, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Que Deus abençoe. Vamos fazer o trabalho do Senhor com excelência, pois haverá recompensa para aqueles que fazem com amor e carinho, com compromisso, mas quanto também haverá cobrança para aquele que faz de forma relaxada. Deus abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.